Olá, seja muito bem-vindo, começando mais um episódio do Voz Equestre, o podcast da VetNew, a empresa líder em saúde equina. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, é o manejo e comportamento de equinos. Dois assuntos essenciais que devemos compreender a fundo para garantir a saúde, o bem-estar e a performance. E dois amigos queridos, dois profundos entendedores, eu vou começar a apresentar professor doutor Neymar Roncati, médico veterinário formado pela USP, doutor em clínica médica de equinos, atua há 35 anos na clínica de equinos, com ampla experiência na rotina de diferentes criatórios no manejo e controle de doenças, veterinário da FEI, com participação em Jogos Pan-Americanos, Mundiais e Olimpíadas, veterinário-chefe da CHEC e professor de pós-graduação. É isso? É isso. Marcelo, mais uma vez, prazer. Bom estar aqui contigo, obrigado pelo convite. E é isso aí, 35 anos de experiência, a gente tem história para contar, é só isso. Vamos contar. E aqui também conosco Luiz Felipe Pelanda, criador das raças Puro Sangue Inglês e Quarto de Milha, sócio proprietário do Aras Rio Iguaçu, atua como diretor da BCPCC, do Jockey Clube do Paraná, do Jockey Clube da Fazenda Rio Grande, um grande conhecedor de cavalo. Fala, meu irmão, que bom ter você aqui. Olá, Marcelo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, agradecer a VetNew pelo espaço para a gente falar do que a gente gosta, né? Muito bom. Primeiro, tem uma lembrancinha aqui para vocês, doutor Neymar Roncati. Obrigado. Também o meu livro novo para você. Temos leitura e olha lá. Aí, Olá, Pelanda. muito obrigado. Também Obrigado, VetNew. um livro novo para você. Tô bom. É isso aí. Muito obrigado. Neymar, uma curiosidade. Quando que começa seu envolvimento com os cavalos? Meu envolvimento, ele não só se iniciou, mas como eu aprofundei essa proximidade ao cavalo, pós-faculdade. Durante a faculdade, no estágio pós-faculdade. Né? Isso fez assim, como que você decidiu fazer veterinário? Por que então o cavalo? Talvez eu tenha lembranças da época dos meus avós, né? Passar durante a infância, Natal, Ano Novo, as férias, né? Num sítio, uma pequena fazenda que o meu avô tinha em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E lá, logicamente, tinha os cavalos de lida, tinha as vaquinhas de leite, né? Minha avó tinha as galinhas lá que botavam seus ovos. Você é natural de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Mas e essa propriedade lá do sul. É, porque a minha mãe era de São Leopoldo, né? Veio a família toda de lá, colonização alemã da região ali de São Leopoldo. E eu convivi muito com os animais nessa minha infância e sempre gostei bastante, né? E entrei numa faculdade de fazer veterinária querendo mexer com cavalo. E muita gente já falava assim, mas você cria, você conhece alguém, você monta, você... Não, nada disso. Eu gosto de cavalo, vou mexer com cavalo. E aqui estou. Que legal. Luiz Felipe, eu brinco que o Voz Equestre é o relincho que conecta. Você já teve uma ligação, começou com seu avô, passou para o seu pai, e você, menino, o Aras era atrás da casa. Conta essa história. Exatamente, eu já nasci no meio do cavalo, né? Meu avô era um apaixonado, um fissurado por cavalo. Tem até algumas fotos antigas lá na casa das minhas tias, da minha avó dando leite para os cavalos no fundo da casa, e a gente criava atrás da nossa casa. E desde então voltava da escola e ia ajudar, ia brincar, ia tratar os cavalos, tudo. Então isso foi uma paixão que já desde pequeno já tá no coração. Muito bom. Neymar, historicamente o cavalo é uma presa na natureza, né? Tanto é que a composição do corporal dele, as atitudes também. Fala um pouquinho disso no manejo atual, em pleno 2026, o que essa raiz do cavalo, sendo ele uma presa na natureza, o que traz hoje para o manejo que nós temos que ter total cuidado? Eu acho que a gente modificou muito o cavalo. O cavalo, ele é um animal que ele vem de 50 milhões de anos na evolução das espécies aí, né? Ele saiu de dentro de florestas, era um animal pequeno, Iohippus, né? Um animal de 3 dedos, inclusive. E ele foi tendo que sair para a pradaria em busca de novos alimentos, e com isso vieram os predadores, e ele veio sendo selecionado como um animal predado, e por isso eu brinco falando que ele é um atleta por natureza, ele já nasce atleta, né? Ele aprendeu a correr, ele tem capacidade cardiorrespiratória, isso, né? O desenvolvimento do cavalo veio nisso. Mas
está com o cavalo numa história muito mais recente, né? O cavalo está junto ao homem na domesticação, 5.000 anos para cá, não é de muito tempo, né? Começou ali na Eurásia, enfim, hoje a gente tem um cavalo que geneticamente já está modificado, né? Nós temos uma pressão artificial sobre o cavalo enorme, nós mudamos as condições de vida de um animal que corria solto ao campo, comia um pouquinho, né, durante todo o dia. A cada 24 horas, um cavalo na natureza, a gente vê muito a zebra, que é um parente aí de uma escala evolutiva muito perto do cavalo, você vê eles comendo durante 20 horas, né? E a gente mudou, a gente trouxe ele para dentro de uma baia, enclausurou, dá comida 2 vezes por dia, dá um alimento chamado concentrado para facilitar o nosso manejo, porque a gente não tem o volumoso suficiente. O que acontece com isso? Nós mudamos a capacidade, né, do cavalo, né, da condição natural para uma artificial, e a gente precisa cuidar desse manejo, né, para que ele desenvolva o melhor da sua genética, para ele se torne um campeão, mas a gente tem muita coisa neste caminho que a gente precisa cuidar. Isso é muito bacana. Luiz Felipe, pegando todo esse gancho do Neymar, ele falou de 5.000 anos, né, dessa proximidade do ser humano para com os cavalos, até trazendo para os dias atuais. As características primárias dos equinos, que você acha que ainda estão muito latentes hoje? Hoje a gente acha que hoje eles são como se fosse um pet demais, né? Hoje a gente trata eles como se fosse, não dá para dizer mais que eles são nem silvestres, nada, né? A única coisa que a gente vê, como o doutor falou, uma zebra que a gente olha lá, que é um cavalo não domesticado, porque do restante a gente não consegue mais enxergar isso, né? A gente não que domestica, mas eles são tão bem tratados que já não a gente nem consegue mais pensar nesse detalhe do cavalo, né? Desde o Aras eles são domesticados, são presos, vivem no piquete e tudo. Então, eu acho que isso vem cada vez melhorando, como o próprio ser humano, né? A gente era uma coisa, a gente vai cada vez evoluindo mais, né? O que é legal, Neymar, a evolução e o conhecimento não se finam. Por isso que a educação, fundamentalmente, ela nos dá um norte. A gente comentava aqui nos bastidores o gargalo, que é a qualificação da mão de obra também. O que você tem despertado, observado nas suas viagens quanto ao manejo? O que tem melhorado? O que você objetiva que pode evoluir? Eu acho que a gente tem aprendido com isso, a ciência, né? Com as pesquisas, a gente descobriu como alimentar adequadamente esse animal, substituindo, inclusive, alimentos naturais, porque hoje ele já é, como dito aqui pelo nosso colega, ele é um animal doméstico, né? O cavalo foi um dos últimos a ser domesticado, mas ele é um pet que está próximo da gente. E a gente tem evoluído muito na ciência da nutrição, na ciência dos cuidados de um animal atleta, né? De um animal que precisa de um treinamento diário, eu preciso cuidar para que ele não tenha uma inflamação severa aqui em qualquer parte do corpo, do seu arcabouço esquelético e assim não consiga trabalhar. Só que a gente com isso precisa de mão de obra, é o que a gente estava falando. A gente tem uma escassez, a gente passa um momento atual de escassez de mão de obra, de gente que goste, queira estar com o cavalo. O cavalo não tem fim de semana, não tem feriado, né? Precisa ser um apaixonado. Geralmente a cólica é final de expediente. Final de expediente, é à noite. 90%, aparição de madrugada. 90% das cirurgias de cólica a gente faz à noite, isso já é de praxe, né? Isso acontece. Então a gente precisa de uma adaptabilidade bastante grande aqui num bom manejo, né? Este bom manejo está vinculado, né, a clientes, a tutores. Hoje a gente não pode chamar mais de tutor, a gente tem que chamar de responsável pelo animal, né, mas nem proprietário. Os responsáveis, os proprietários dos aras aí devem ouvir os técnicos para idealizar um bom manejo, né, dar condições para este animal para ele desempenhar o máximo da sua genética. E a gente precisa de mão de obra, que goste, que cuide, que esteja junto, né, que não pense naquele animal como só um animal ali que precisa ser montado, trabalhado, né, todo dia, mas sim, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser acariciado. O animal gerou um convívio conosco que ele tem um comportamento aprendido aqui com esse convívio, que é super importante, né, de um bom manejo, de um carinho, de um gostar. E a gente cada vez mais precisa sair por aí treinando pessoas para que tenhamos o melhor da mão de obra. O que é legal, Luiz Felipe, eu costumo dizer que quanto mais perto do cavalo nós estamos, melhores seres humanos nós nos tornamos. O cavalo é nosso espelho da alma. O que a gente emana para ele, na mesma intensidade, ele nos devolve, e a ciência já comprova isso também. A energia, ela é muito latente. Tem um amigo muito querido, que é o Dr. Túlio Paulino, advogado, e ele falou: Pardini, o próximo convidado, que vai ser uma grande estrela, o Aras Rio Iguaçu,
fala para ele, tira dele o segredo, porque esses homens, Neymar, são iluminados. O Felipe e o pai dele chegaram há pouco tempo no quarto de milha, já ganharam provas importantíssimas. O PSI, vamos falar de Obataie também, todas as vitórias do seu criatório. Agora, tem um segredo especial? É a água que eles tomam lá? É o manejo? Conta pra gente. Marcelo, eu acho que tudo isso como a gente estava falando de mão de obra, né? É um trabalho, é um segredo, é o amor pelo cavalo, o respeito que a gente tem por eles. E não só nós, né? Toda nossa equipe, né? Porque não adianta eu aqui atrás, na vida do meu dia a dia, ter o amor, sendo que o meu colaborador lá no Aras trata ele mal, ou bata num animal. Então, é uma equipe que todos trabalham remo pro mesmo lugar e não vou dizer que 100% amo o cavalo, mas eu acho que uns 80%, 70% gostam de estar lá, de trabalhar com o cavalo, de viver o dia, de respeitar eles, né? Que eu acho que isso é o principal para tudo, né? Não adianta a gente querer, para qualquer profissão na vida, a gente fazer o que não gosta, né? E o cavalo, tudo que a gente passa para ele, ele sente muito rápido, né? Ou ele, pra gente, como você falou, se a gente tratar mal ele vai ter que responder de uma forma. Se você tratar bem ele, fazer carinho e tratar como ele deve ser tratado, ele vai corresponder. Eu acho que muito disso a gente está também, pelos resultados das pistas, a gente veio vivendo na corrida de cavalo uns anos maravilhosos, e acho que muito ligado a isso também, né? Esse amor, evidentemente que veio do seu avô. Você contava agora em off alguns ensinamentos que você teve com ele, inclusive produtos da VetNew. Falou, esse não pode faltar, que história é? Exatamente. A VetNew, a gente usa a Minomix acho que desde que eu nasci lá no Aras tem VetNew Minomix lá, né? Quando eu comecei a trabalhar, a ajudar no Aras e a comprar os produtos, às vezes faltava um dia, 2, já levavam uma chamada, não tem Minomix, não sei. E aí foi passando. O meu treinador não deixa faltar ele já me liga, me cobra, não só Minomix, como Glicopan e várias outras coisas que a gente usa lá no dia a dia com eles, né? Mas o Aminomix é fundamental, não pode faltar. Organil, Hemolitan, tudo isso, os né, Neymar? nutracêuticos extremamente Bionil. importantes na nutrição do cavalo. É isso, eu falo, o cavalo ele foi trazido para próximo do homem sem ter muito interesse, né? A gente foi lá, pegou ele para... Se for outras espécies, como por exemplo o cão, existem históricos aqui de que o lobo se aproximou do homem em troca de restos de comida e ao mesmo tempo ele espantava outros predadores e eles foram ficando amigos, né? E é o cão doméstico de hoje. O cavalo não tinha interesse de se aproximar do homem, né? O cavalo ele foi caçado por longo período, né? Na pré-história existem demonstrações que inclusive os seres humanos pré-históricos eles se alimentavam da carne do cavalo, usavam o seu couro para fazer vestimenta, né, os grandes ossos para fazer arma, enfim. Quando aprendeu que podia subir no cavalo e com isso tinha a força do centauro, né, o corpo de cavalo e a cabeça do homem, a gente fez uma fusão aqui de inteligência com a força do cavalo para conquistar territórios. Aí ele foi para a guerra, ele foi para puxar o arado, né, o cavalo veio como força de trabalho. Ajudou a desbravar. Ajudou a desbravar territórios e o cavalo está no nosso lado hoje para desbravar territórios, né? Para ganhar a corrida e nos deixar feliz, né? A gente traz à tona esse ego, esta força que o cavalo traz, e a gente gosta muito. Agora, para esse bom desempenho, é o que já estava sendo dito, uma boa nutrição, uma boa alimentação, né? A suplementação com produtos, como dito, o Aminomix, ele traz os aminoácidos essenciais para a boa alimentação desse animal, que é um atleta, porque eu não sou mais atleta, eu sempre quis ser, né? Joguei muito quando era moleque aqui. E quando a gente tem uma rotina normal aqui, comer arroz, feijão e batata frita todo dia é gostoso e tudo bem, suporta. Mas um cara que tem alto desempenho para ganhar uma Olimpíada, ele não pode comer isso, né? O cavalo também não. O cavalo, para ter o melhor do seu desempenho, para ganhar uma corrida, né? Hoje a gente fala em fração de décimos de segundos até, ele precisa de uma boa nutrição, ele precisa de uma boa alimentação, eu preciso arrancar dele o melhor da genética e do desempenho fisiológico dele, né? E depende desse bom manejo, como dito. Pelando, eu quero pegar os meandros aí da sua criação. Como que funciona o parto,
o neonato, o cuidado, é a pasto, é fechado? Conta o segredo aí pra gente. Vamos lá, e estão convidados para fazer um programa lá no Aras, se quiser também, Legal. mostrando tudo, a gente tá aberto. Mas hoje, lá no Aras, as éguas são todas soltas, só vão para cocheira 30 dias antes de parir. Piquetes são amplos. Piquetes são amplos. A gente faz um cálculo assim de 1 hectare por animal. O piquete, para a gente não ter a lotação. Qual que é a forrageira? Hoje é nativo, né? E no inverno a gente planta aveias e vem. O trevo já é nativo do Aras, mas a gente tem um agrônomo todo mês no Aras fazendo visita e acompanhando a pastagem. Afinal, temos que lembrar que o cavalo é um herbívoro. Herbívoro por natureza, né? Ele depende disso. Também todos comem alfafa, mesmo solto no piquete, a gente alimenta eles com alfafa. As éguas comem 2 vezes ao dia mas no piquete, não é preso. Nem lanchonete, nem em lanchonete, nada. Não é no piquete, a gente alimenta elas todas não. Aí, nasceu, eles vão pra cocheira. Mas só comem na cocheira. Vão 2 vezes por dia na cocheira. E assim vai. Posam todos soltos, nada fechado, tudo. Só vão para se alimentar. Mineral à vontade. Mineral à vontade. Aminomix, desde da égua comendo, prenha ou vazia, comendo. E eles vão até, nessa fase, assim, até ir pro jockey e pra doma. Aí chegando perto pra doma, aí a gente começa a prender à noite só. Aí faltando 1 mês para ir pra doma, eles já começam a aprender e fazer redondel. Mas a gente tenta o máximo possível deixar eles a campo. O escopo do seu criatório é o PSI. Quando que o quarto de milha entra na vida de vocês? O quarto de milha entrou há uns 4 anos atrás com o Dr. Alceu Ataíde. Eu falava, pai, nós temos que conhecer Sorocaba, vamos comprar um quarto de milha, e começamos a brincar. Aí um dia a gente falou para o Alceu, doutor, a gente sabia que ele estava ligado ao quarto de milha e a família era muito amigo do Alceu, meu avô, meu pai, a gente. E ele falou, doutor, eu preciso quero comprar um quarto de milha, eu quero entrar nesse ramo. E nada melhor que você que está no Aras, né? E várias outras dicas, o Aminomix foi o Dr. Alceu, também trocando a aveia. Antes a gente usava aveia e ração. Aí, com algumas conversas com o Alceu, a gente só usa ração para todos os animais. Olha aí, mais um pulo do gato. Não existe. Estão pegando as entrelinhas aí, ele vai soltar. Não existe. Hoje a gente não trabalha mais com aveia, nada, porque, como o doutor falou, o animal é um atleta. Hoje ele já nasce um atleta. A aveia, um dia a gente compra uma aveia boa, outro dia não. Um ano a aveia está de uma boa qualidade. E teve uns anos que a gente teve alguns problemas com a aveia. A gente liga muito a aveia, mas a gente teve alguns problemas com as performances dos cavalos, éguas perdendo, sofrendo aborto, tudo. E depois, na sequência, a gente também teve um resultado ruim na pista, mas não de resultado, mas sim de animal ter problema de joelho, ter problema de canela, várias coisas que a gente se associou a isso. E depois que a gente mudou só para aveia, a gente notou uma grande, só da ração, a gente notou uma grande diferença disso daí, né? E aí veio esse amor pro quarto de milha. E aí veio o quarto de milha. E nisso tudo foi junto com o Alceu. E aí, um dia nós estamos indo pra cocheira da Fazenda Rio Grande, onde a gente tem os potros iniciam, e o Alceu liga, né? Um sábado à tarde. Seu Paulo, você falou que queria comprar um quarto de milha. Quero. Aí você explora, Neymar. Vai a leilão uma égua, é filha do Fantástico Corona Júnior, agora me fugiu o nome da mãe. Uma tal de Lilica? Lilica. Vai a leilão a ela. STM de Santa Maria. Ele era... Eugênio, Toninho e Pedro, os irmãos de Tapetininga, e o doutor Alceu também. Trabalhava para eles. Trabalhava lá. Doutor Alceu, inclusive, um grande parceiro, um grande amigo de João Carlos Ribeiro. É isso daí. E aí, ele falou, vai tal dia. Daí eu comecei a olhar os leilão, mas eu falei, pai, não tô achando essa égua que ele falou. Aí um dia eu achei ela no leilão. Tô olhando no celular, achei ela. Falei, pai, a égua que o seu indicou tá aqui. Tá bom. Aí chegou no leilão e a gente comprou. Se eu não me engano, foi uma das mais baratas do leilão. Não saiu com preço absurdo, nada. E compramos e daí mandamos pro Rivail.
A gente Por que o Rivaio? Eu quero saber também. É, R. Rosa, Rosa, Rivaio Rivaio Rosa. Rosa. Mais de 600 vitórias em Sorocaba, um dos grandes Não. da história. Ele é um mestre, né? E o Rivail, como que entrou na nossa vida? No meio do cavalo. Ele entrou através do V. Rocha, do jockey. A gente falou, Rocha, eu preciso de um treinador quarto de milha. Quem que você indica? Ele falou, pô, Paulo, o Rivail é a melhor, o que a gente tem de melhor lá, e eu trabalhei com ele, é um cara muito bom. E aí começou o namoro através da Lilica. Até no começo eles não eram muito fã da Lilica, daí depois eles viraram quando ela começou a ganhar, né? Daí eles, por que vocês escolheram a Lilica? Ele falou, a gente também não sabe, quem escolheu foi o Alceu. E aí um dia a gente perguntou, né, pra ele, ela era mega bonita, tudo, perguntou pra ele, doutor, o que você viu nela que pouca gente viu? Não sei, ela me olhou e é uma conexão que eu tive com ela e foi lá e deu bom. E a outra segunda indicação do Alceu deu Simba Fantastic no outro ano, também da STM, da Santa Maria, que a gente foi ganhar um Potro Futuro com ele. A gente estreou a primeira corrida nossa no quarto de milha, a gente estreou ganhando. E ganharam um Potro do Futuro. Neymar, lá em Legal. Sorocaba, tem criadores com mais de 30 anos de história que nunca ganharam um grande prêmio. Em 4 anos, eles ganharam um Potro do Futuro, que é uma das provas mais almejadas. O meu saudoso avô, Dr. Romeu Pardini, médico veterinário também, ele falava, né, que não somos nós que escolhemos os cavalos, eles nos escolhem. Doutor, você também na superintendência do Estúdio Book, do Puro Sangue Lusitano, trabalho do Nuno e toda a nova diretoria, você consegue observar quando tem um potrinho, independentemente da raça, fala, esse aqui tem uma pinta de campeão? Eu acho que dá, a gente vai ficando um pouco prático no olhar e consegue ver características, às vezes morfológicas, do tipo, e às vezes até do comportamento, que fala, opa, esse é um pouco diferente. Mas tanta coisa pode acontecer, né? Porque se fosse assim fácil, era cruzar campeão, ia nascer campeão, né? E a outra coisa é... E a genética não é exata. E a outra coisa é, se fosse fácil assim também, pegava esse que ganhou, fazia um clone e ele ia sair ganhando também. Exatamente. Só que chuva esse animal vai tomar, que vento ele vai, né, receber, eu falo assim, ganhar Que falha no manejo ele vai ter que passar. porque o ganhar é uma menor probabilidade, né? Quando você tem uma vitória, você é o menos provável da situação, porque vários perderam, né, para você ganhar. Agora, isso não pode ser um acidente. Ganhar não deve ser um acidente. Como é que não pode ser um acidente? Com um bom manejo, com uma boa criação, este cuidado desde o início, né, da égua prenhe, quer dizer, não dá para a gente abandonar a égua durante uma gestação, não ter um bom cuidado alimentar, de um bom programa vacinal, de vermifugação, porque lá dentro já está possivelmente um campeão, né? E quando você tem esse cuidado integrado, desde o início do processo de criação, desenvolvimento, de treinamento, aí não é mais um acidente ganhar, e é um resultado que você atingiu com um bom programa, né, de criação. Essa conversa está sendo muito rica. Se você está gostando, siga Voz Equestre no Instagram. Estamos também em todas as plataformas de áudio e o amigo pode acompanhar no YouTube do Vet New Equinos, da Vet New Equinos Oficial. Esse é o nosso canal do YouTube. Luiz Felipe, a importância do colostro, a gente tem que ressaltar, o manejo sanitário, o manejo nutricional, as características que a gente tem que absorver. Fala um pouquinho como você acompanha o neonato lá. Então, as éguas elas são fechadas perto de 30 dias para o potro para nascer, e aí já começa o acompanhamento. No parto sempre tem um veterinário de plantão no ar, sempre tem o nosso veterinário, o Dr. Alan, que acompanha todos os partos, onde a gente faz ela mamar o colostro, o potro. Se a égua tiver pouco, a gente introduz, né, no mesmo dia. E aí esse acompanhamento é direto, né? Então, E aqui vale uma observação, o puro sangue inglês tem que ser na própria égua. na própria égua, a gente não Monta tem... natural. Monta natural, não tem transferência de embrião, é só a própria São égua que potros vai. grandes. Exatamente, eles nascem geralmente com 55, 50, 1 metro, 1,5 m. Os nossos lá nascem nessa faixa. Já o quarto de milha não. O quarto de milha já nasce pequeno, já nasce com entre 45 e 50 quilos. É difícil os quartos de milha que passam de 50 quilos, 55. As éguas primíparas devem ter uma atenção especial? Sim. Mas a gente, até esses dias eu estava no Aras conversando sobre éguas primíparas, né? Todo mundo tem uma lenda que não é uma lenda,
é um histórico que os Nasce primeiros menor. nasce menor. Uhum. E eu e o doutorado, a gente estava chegando a uma conclusão, talvez, a gente estava pensando. As éguas que saem, principalmente na corrida, as éguas que saem de campanha e vão cobrir direto, o potro nasce menor. E as éguas que a gente manda para o Aras um tempo antes, que vão lá, se aclimatam 5, Tem um 4 período de meses, tem um período de descanso. descanso, que elas já relaxam, o potro já nasce igual os outros potros. Isso até a gente estava olhando os potros e a gente estava falando, essa é a primeira cria, essa não é. E aí tinha um potro menor, daí a gente começou a fazer as comparações das éguas que vieram antes e as éguas que vieram depois para cobrir. E a gente deu essa observação. Eu acho que tem um fato importante aqui, porque assim, cientificamente, tecnicamente, não há comprovação por trabalhos mesmos de que o potro, no primeiro, né, de uma primípara, primeiro par da égua, o potro realmente seja menor. Pode nascer menor, mas precisa ver o resultado final. Ele vai ser um animal menor? Não vai ser, isso não há comprovação. Agora, ele deu um dado super importante, que é, você pega uma égua em treinamento, imediatamente a coloca ela na gestação, ela tem um desenvolvimento de musculatura abdominal, né, de distensão uterina, que ela é menor, né, do que uma égua que já está há mais tempo relaxada no Aras, adaptada àquelas condições para ter um parto, né, melhor, e talvez não tenha todo aquele hormônio do treinamento, não tenha o abdômen tão musculado e possa dar uma característica melhor. Isso eu acho uma dica super importante, né, Sem dúvida. Mas isso foi assim, a gente conversando De maneira empírica. de maneira ali, conversando e trocando ideia, porque a gente tem, às vezes a gente debate entre eu, meu pai e o veterinário sobre isso. A gente vai colocar essa égua primeira cria no tal garanhão, e daí a gente debate, não, a gente vamos, e no Aras a gente não nota muito, mas é isso que o doutor falou, eles nascem pequenos e depois no acompanhamento eles já se igualam, depois da desmama eles já estão iguais aos outros. Já estão iguais aos outros. Isso é muito bacana. Agora, Neymar, quando a gente fala de um cavalo atleta, a doma e o treinamento são cruciais, são fundamentais. Já visto que o Luiz Felipe acabou de citar um grande treinador. Para o senhor, o que é uma boa doma, um bom treinamento? Eu acho que uma boa doma é uma doma que não traga um comportamento desvirtuado para esse animal estar sendo domado, né? A gente tem diferentes tipos de doma, né? Tem as domas mais antigas, que eram mais, né, mais cruéis, inclusive, né? E depois a gente teve uma divulgação muito intensa sobre as domas índias, uma doma mais tranquila, né, para montaria. Dependendo da raça, a gente tem diferentes tipos de doma, mas eu acho que enquanto amigo do cavalo, você vai tirar o melhor dele, né? E para os domadores que têm esta capacidade de ser amigo do cavalo, eles conseguem tirar o melhor deste animal. Porque o cavalo, como qualquer mamífero, ele tem um comportamento, desenvolvimento do seu comportamento, que ele não só tem uma base, né, inata, que vem da própria natureza, vem de características fundamentais dele, mas tem comportamento que é aprendido, que é de acordo com a relação com o meio. Uma relação de agressividade, né, você trava esse animal, você congela esse animal por aprendizado. Uma relação de amizade, uma relação de doma, né, muito mais tranquila, ela só não é mais saudável, como ela também traz um comportamento para este animal depois melhor, né, muito melhor. Então, isto é fato que a gente precisa ter uma boa doma. E a outra característica é o treinamento, né? O treinamento ele deve ser para tirar o melhor do suporte físico, né, que esse animal tenha, o melhor desempenho genético que ele tenha, mas sem prejudicar, né, porque a gente tem sido cada vez mais precoce na utilização do animal, cada vez mais cedo a gente doma ele, cada vez mais cedo ele entra numa corrida, e a gente, com todo esse suporte nutricional, né, de manejo, né, de controle aqui de doença, vacinação, vacinação, como a gente já falou, eu vou deixando ele na melhor condição possível para o treinador, para o condicionamento físico desse animal ter um bom desempenho na hora da corrida, né? Porque senão a gente pode desvirtuar tudo isso, né? A gente sabe hoje que o exercício em qualquer espécie, inclusive nós, né? A gente sabe que o exercício ele sempre vai causar uma inflamação no corpo, né? Esta inflamação não pode ser deletéria, não pode ser suficientemente para causar uma doença, uma lesão. Ela vai acontecer a inflamação e eu vou recuperar, né? O jogador de bola, depois no jogo extenuante, entra na banheira de gelo. É para desinflamar, né? Isso acontece em atletas humanos e para a gente também. Hoje a gente tem muitos cuidados que a gente desempenha ali durante todo o condicionamento do animal, que só não depende de um bom exercício feito, né, pelo treinador, por quem está acompanhando esse animal, como pelo acompanhamento médico veterinário dos colegas, colocando em limites aceitáveis,
né, colocando aqui suplementos que possam auxiliar isso, auxiliar não só o bom desempenho, auxiliar a recuperação pós-prova também. Isso é extremamente importante. Pelanda, no Jockey Club de Sorocaba, o choro da vitória para o choro da derrota, às vezes se dá em 1 milésimo de segundo, é ponta de focinho. No olho humano não dá para a gente perceber, por isso que tem a foto. Agora, discorra um pouquinho sobre treinamento, sobre a doma. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que uma doma, se o animal for mal domado, ele pode ser um craque. Ele nasceu para ser um craque, mas se ele começou errado, ele vai demorar para ser o craque. Se aqueles primeiros meses ali que ele teve na doma, que não começou da maneira correta, eu acho que influencia muito isso. A gente conversa muito com o João Moreira, que é o nosso jockey hoje, ele é Craque. Ele é craque, ele é ídolo internacional, monta em Hong Kong e tudo mais. E a gente conversa muito sobre a doma, né? Ele falou, não dá para ter pressa na doma. A doma tem que ser um negócio tranquilo, porque às vezes interfere muito no negócio. Às vezes, tem algum cavalo que a gente acha que não tá legal. Às vezes a gente solta e começa de novo, para depois de, sei lá, de 6, 7, 8 meses, a gente talvez pensa, ou vai devagar com ele pra gente tentar ajeitar ele, que eu acho que é onde que não adianta o meu veterinário no Aras tratar bem, criar bem, dar todo o suporte possível, se eu chegar na doma ali e alguém pegar e fazer tudo correndo, tudo rápido, porque ele é uma espécie, um ser vivo, que ele tá aprendendo aquilo ali também. Então, se ele aprender da maneira errada, ele vai ser errado. Se ele aprender certo, ele tem tudo para desenvolver tudo na linha certa, né? Mas a gente tem um cuidado excepcional muito com a doma. A gente começa a domar todos os animais na cancha reta, que é lá fazendo Rio Grande, que a gente já tem isso, e daí quando eles começam a trotar tudo, aí eles vão pro Tarumã, com o nosso treinador. Os animais que são de velocidade, Então ficam na começa velocidade, na cancha reta e vai pro prado. independente da raça. Eles ficam lá, fazem lá a doma e depois vão pro jockey, pro Tarumã. E aí lá também é um cuidado especial de tempo, demanda tempo. Se o treinador apertar demais, começa a ter problema, doer canela. Então, esses primeiros meses com os potros, eu brinco que é os que eu mais gosto. Porque é onde você vê o craque nascendo, você olha um trabalhinho de 200 metros, por mais que no quarto de milha é muito, mas no puro sangue inglês é pouco. É onde começam as apostas. Exatamente. Um ganha do outro, esse aqui vai ser melhor, e no próximo trabalho de 400, o outro já ganha, e daí você já começa, opa, esse aqui já não dá mais aparelho com esse aqui, vamos ter que trocar. Ou você vai indo. Mas é tudo uma questão de tempo e calma. O cavalo não adianta a gente ter pressa. E hoje, como o doutor falou, a tecnologia veio para ajudar a gente bastante. Tem capa eletromagnética, tem várias coisas. O gelo, o meu treinador do jockey é apaixonado por gelo. Você vai lá no Tarumã, todos os cavalos estão com gelo no joelho e tudo, mesmo não tendo problema. É um carinho especial que ele tem. Que o Dr. Neymar falou, a crioterapia dá super resultado. Super exatamente. resultado. Então a gente ele já faz isso sem ter, aprendeu assim, ele gosta e é o amor, né? Neymar, a linha tênue do limite pra gente perder a mão de um craque, ela é muito fina, uma vez que a gente está elevando ao máximo. O que você tem aprendido nessa conversa com um grande criador? Mas é isso, porque você veja esse olhar desde o princípio que eu acho que traz o resultado melhor, né? E quando ele fala para mim, não pode ser ansiosa, né? A gente não pode ter pressa, até me estranha, porque eu não conheço o criador de cavalo que não tenha pressa, que não seja ansioso, né? Mas que bom que é assim que eles têm o resultado, porque a gente tem encurtado cada vez mais, né? Esse desafio de doma, de treinamento, né? De resultado, a gente quer ver o resultado acontecer. Exatamente. Eu tinha um saudoso cliente, seu Tony Pereira, né, que foi um dos maiores criadores de cavalos no mundo, estava no Guinness Book de 94 lá. Top. Do top, 1.200 cavalos na fazenda. Ele falava assim, criar cavalo se demora 10 anos para começar, né? Ainda mais quando a gente vai pensar em outros esportes que não de corridas, pensa no adestramento. Até o animal, né, tem toda a gestação, aí depois tem o animal nascido que ele vai crescer, você vai começar a montar só com 3, 4 anos, você vai começar a fazer uma provinha aos 5, 6, você vai começar a ter resultado aos 10, você pode ir para a Olimpíada aos 15. Demora,
né? Demora. E às vezes demorou 10 anos para você falar, puxa vida, Errei. não funciona. Demorou muito, né? E tem um problema seríssimo aqui que eu falo, a gente já teve muitos bons cavalos mal montados, a gente já teve grandes equitadores, né, com maus cavalos, ou seja, este conjunto é um pouco da sorte, é um pouco da busca pelo melhor, é um pouco... Então você tem que ter uma conjunção de 2 indivíduos, 2 seres vivos, né, quem está sobre o cavalo e o próprio cavalo, e com tudo que pode acontecer à volta, né, a Bruna que esteve aqui já no podcast, ela sempre fala isso, eu vou tirar dela essa frase que o potro, a cada dia que ele nasce vivo, é um milagre, porque cavalo, tudo pode acontecer, né? Exatamente. Então tem tantos fatores que podem atrapalhar esse caminho, né? E eu vejo que é muito legal ouvir que não pode ter pressa, né? Que a gente tem que fazer uma doma que seja bem realizada para ter um resultado bom. E sob a sua ótica, como que se dá a integração treinador, proprietário, equipe veterinária? Tem que ser um time só, né? Isso tem que ser um movimento único, né? Não pode haver, talvez, divergência, e lógico, opiniões diferentes existem, né? A gente pode discordar, mas a gente tem que chegar a uma conclusão, acreditar num Até caminho. expectativas diversas, Tem expectativas diversas, a gente tem que acreditar num caminho e seguir. Então, acho que esse trabalho é conjunto, né? A gente tem que respeitar um treinador, porque ele sabe muitas vezes como treinar, condicionar aquele animal para uma boa competição. Os veterinários devem ser respeitados pelo conhecimento técnico que tem, né? Em prever os problemas, em conseguir tratar, suplementar, né? Prevenindo qualquer problema. E lógico, muito na vontade, eu falo que está no gosto do freguês, né? Quem dá a diretriz aqui é o proprietário, né? É o dono daquele animal que vai falar para a gente que caminho seguir. Mas eu acho que essa tríade tem que conversar dia e noite para ter um bom resultado. Luiz Felipe, conta a história que no mundo árabe, os sheiks, para escolherem os seus animais, os animais ficavam atrás de um véu. E esse véu era descortinado, começando da estrutura, da base do casco. O famoso no foot, no horse. Como que você vê os seus potrinhos de lá? Você já analisa a morfologia, a parte esquelética, ligamentar? Como que você observa de baixo para cima os seus potrinhos? A gente já começa desde pequeno, né? No Aras a gente tem um controle também de radiológico já desde pequeno, com 6 meses. Mesmo como a gente não é um Aras vendedor, a gente já procura ver se cada um se tem algum problema ou não tem. A gente já começa a analisar já Olha, mais um pulo do gato. Então, desde pequeno. Com que idade? Já começa, se eu não me engano, o controle com 8 meses, 9. Daí faz a primeira radiologia. Desmama com que idade? Com 6 meses. Com Ok. se não me engano, é 200 quilos. Mas aí depois ali, acho que se não me engano é 7 ou 8 meses, a gente começa a fazer a primeira radiografia de curvilhão, joelho, fazer os cheques ali. E daí depois, antes deles ir para a doma, agora a gente já começou a fazer de novo para esses animais que vão em maio, junho, para domar. A gente tem calma, mas assim, o nosso mercado é diferente de um BH, de uma outra raça que vai com 4, 5 anos. O nosso, a gente tem que estar lá com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, a gente tem que estar com ele já meio... A gente doma em junho, em dezembro e janeiro eles estão correndo. Janeiro já estão correndo. Então, com menos de 2 anos, já estão nas pistas, né? Então, a gente tem que tirar o máximo. E quando eles são potros, a gente já começa a olhar aí. Casco, os aprumos. Mas, a gente não tem uma lógica. Porque, às vezes, alguns animais que a gente olha, putz, esse cavalo aqui não vai ter um joelho desviado para fora, o outro joelho, esse cavalo não vai aguentar. Às vezes, esse é o campeão. Às vezes é o melhor. Esse é o melhor. E não tem muito o que fazer. A gente tem que ter cuidado com ele, um cuidado a mais com ele, para não deixar ele sofrer desse problema. Nós estamos falando de quantos potros ao ano? Hoje a gente trabalha com... Essa geração vai ser 40. A nossa de maior. Milha e PSI. Não, 40 PSIs. Quarta de milha tem uns 8, 9. E vocês têm esse olhar individual? Individual, cada um. A gente tem aqui... A gente são em 2 veterinários, né? O Dr. Alan no Aras e o Dr. Alfredo no Jockey, né? Na campanha. E eles já se conversam já desde pequeno. Já vai lá, a gente tem uma pasta de cada cavalo, raio-x, o que acontece com cada um, como é que funciona, para ir acompanhando ele da vida inteira. Às vezes a gente tem algum cavalo que deu um probleminha, mas a gente já sabe se veio já do lado do Aras ou não veio. Esse cavalo tem uma predisposição para acontecer isso daqui ou não. Então, eles têm um controle bem disso daí, definido
que a gente já tenta pegar antes para não dar o problema, porque daí na hora da gente querer tirar o melhor, putz, deu um probleminha aqui, mas é lá do Aras, que a gente já podia ter evitado esse problema, atrasa tudo. E às vezes esse problema que acontece, às vezes algum achado que a gente acha no Aras, não vai influir em nada. Às vezes tem muita coisa, OCD, tudo, tem muita coisa que não acontece nada. E você vai num leilão, alguém compra, se for para comprar, às vezes devolve. Mas é achado radiológico e nunca vai dar o problema. Mas a gente tem que olhar para não errar, né? Neymar, o que o Felipe está falando é muito interessante. Eu sou um apaixonado pelo exame clínico. Eu sou da velha guarda. Eu gosto. Agora, a imagem é fundamental. Ela dá a precisão, dá a exatidão. E muitas vezes uma brincadeira no piquete ou uma relada na cerca causa uma microfratura que a imagem vai ser precisa. Exato. Eu acho que eu sou também da velha guarda, eu gosto muito do exame físico realizado pelo médico veterinário, né, para olhar o animal como um todo, mas a imaginologia hoje, ela cresceu, se desenvolveu, os aparelhos são muito melhores, né, estão mais baratos, todo mundo consegue às vezes ter um aparelho em mãos, né, as imagens digitalizadas vieram facilitar a nossa vida também, então o raio-x, o próprio ultrassom, hoje nos dão muita perspectiva do que pode estar acontecendo naquele animal. Então é importante desde o começo, como é realizado, fazer o exame radiográfico, você às vezes tem achados que você não viu, foi um acidente, né, e aquilo estava demonstrado, e tem achados que são as doenças de crescimento, ele mesmo citou a OCD, né, osteocondrite dissecante, que a gente chama, que é uma doença de desenvolvimento deste animal, e a gente pode encontrar um fragmento, né, e muitas vezes até retirar ele para não causar uma lesão articular futura, e também tudo isso é tentar aumentar as probabilidades do ganho mesmo, né, da boa saúde, e a gente também não tem a certeza, não tem o 100%, né, porque tem animais ali que, como ele disse, tem uma OCD, o cara devolve, eu fico o animal, não opero e vou lá e ganho ainda, né, porque a gente sabe da probabilidade daquilo trazer um problema, quer dizer que vai trazer? Não. Mas a gente tem que usar desses artefatos, dessas técnicas, né, da robustez da ciência hoje para ajudar nesta criação, acho legal. Invariavelmente, falando da mística do cavalo, tem histórias fantásticas de verdadeiros craques. Sem dúvida. Por exemplo, foram ofertados em parelho em leilão e o preterido virou craque. Esse que foi super valorizado deu um matungo, que a gente, o linguajar do turf. Então isso é maravilhoso. Esse você falou, esse aqui é um pouquinho torto, mas tinha um coração tão grande, era tão valente, se entregava, combinava com o jockey, o Moreira, por exemplo, e dava um verdadeiro craque. Na sua observação, quando você olha um potrinho, você fala, esse é diferente. A gente, é que nem o Arthur falou, é que nem o seu falou quando a gente comprou a Lilica. Às vezes ele olha pra gente, ou você tá lá e olha um físico, olha alguma coisa, esse vai dar bom. Mas às vezes a gente se engana, às vezes o que a gente não gosta, às vezes o que a gente tá lá, a ovelhinha perdida lá atrás, aí vai lá e dá. A gente tem uma história com uma égua chamada Olívia do Iguaçu. Ela era filha de um garão nacional, Lorde Marcos. Ela, um ano antes, ela tinha um irmão torto e ela não era das mais aprumadas. E foram no Aras, na letra O, algumas pessoas olharam para comprar alguns animais. E os 4 animais que não olharam foram lá e ganharam grandes prêmios. Ganharam uma tal de Oriana. Foram da Oriana, Onça, do Iguaçu, Olívia. E justamente nisso daí. A Oriana não olharam muito. Quando ela era potranquinha, ela não era uma égua assim, ela era já era uma bonita, mas não era aquela égua que chamava atenção e tudo. Em campanha ela foi se demonstrando mais, ela correu acho que 13 vezes, ganhou 14, ganhou 12. E foi uma super craque, nossa, de velocidade. E a Olívia, um dia nós estava, logo quando a gente começou, pegamos o jogo do pai, assumiu a presidência, e a gente estava fazendo a pista de grama do Tarumã. E nós estava caminhando na pista de grama e vinha essa parelha nossa galopando. E dali a pouco a nossa égua pulou a cerca e se machucou. Abriu um corte no peito. Daí a gente tava bem pertinho na hora, a gente já socorreu ali, já foi o veterinário já chegou, já levou, costurou e tal. E nós estava numa roda no café da manhã, não sabe? Daí, qual que foi a égua que se machucou? Eu falei, foi uma filha do Lord Marcos. Várias pessoas. Putz, ainda bem que foi essa, né? Foi uma das melhores éguas da nossa geração. Então, ninguém sabe. A raça, que nem a gente falou, eles nascem com o instinto de correr. Mas o melhor a gente não sabe. E não é matemático. Não é matemático. E se fosse matemático, não tinha graça também. Exato. Não tinha graça. Senão, a gente sabe, soubesse que eu pegar
o Obataie cobrir com a Oriana, que foram 2 craques, vai dar um craque? Não é assim. Não é a matemática perfeita, né? Neymar, nas suas andanças, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, teve algo inusitado, algo improvável que você observou? Ó, de novo, voltando à mesma história que eu falei assim, a vitória ela é a menor possibilidade, né? A menor estatística que quem tem, né? Ganhar é sempre é raridade. E a gente acaba vendo isso, né, nas provas, mesmo nas provas olímpicas. Lógico que a gente vai afunilando cada vez mais, é um pico de pirâmide, né? E muitas vezes a gente tem o esperado acontecendo, mas o inesperado também vem, né? Às vezes vem o craque naquele momento que ninguém estava olhando para despertar a atenção de todo mundo e para provar que ele era o melhor naquele momento, né? Então isso eu assisti algumas vezes já. Eu tive a oportunidade de ver um cavalo do adestramento chamado Totilas, né? Que ganhou muitas Olimpíadas. Ele tinha um livro, mais nota 10 no adestramento, né? E foi um cavalo que eu vi no Mundial, na final do Mundial. Era de arrepiar ver o cavalo fazendo aquilo, né? Enfim... E um time de um país concorrente falou, a gente não aguenta mais perder desse cara, vamos comprar esse cavalo, né? E compraram o cavalo. E nunca mais fizeram nada com o cavalo. Né? A hora que tirou daquela conjunção, né, o cavaleiro, o cavalo sumiu, né? Nunca mais conseguiu ganhar nada. Então, também há de se considerar que tem uma conjunção de fatores que a gente fica tentando criar um caminho, né? Vai juntando ali as pecinhas para chegar num grande resultado. Pegando esse gancho do Neymar, como que vocês escolhem o jockey? Porque tem isso. Tem algum jockey que não casa, né, com um cavalo. Hoje, na verdade, a gente tem um acerto com o João Moreira, né? Que ele é o nosso jockey principal da cocheira. E aí, com ele é um excelente jockey. Com ele é muito difícil algum cavalo não dar. Mas às vezes acontece, como ele falou, às vezes acontece, no dia não tá certo. O jockey às vezes não pode errar, mas é uma soma do jockey conhecer o cavalo. Ele tem que ir lá trabalhando, e pelo menos trabalhar o cavalo, conhecer, porque eu acho que fica mais fácil ele conhecendo os cavalos, montando. Porque o cavalo não fala, se naquele dia ele tá bem, se ele quer vir por dentro, tem que experimentar, tem tudo. Às vezes o jockey tem um estilo de corrida diferente, no nosso, o cavalo quer correr de frente, o jockey gosta de correr de trás, já não vai dar certo. Aí a gente tem que ir conversando entre a gente. Hoje a gente sabe o estilo que o João Moreira gosta de correr. E cada cavalo a gente sabe, esse cavalo não dá do jeito que você monta. Você tem que ir mais pra frente, ou você tem que aguentar mais um pouquinho. E assim vai indo. Cada cavalo é um cavalo e a gente não troca muito de jockey. Só que agora o João viaja. Aí agora a gente vai meio definindo, a gente vai pegando o perfil de um cavalo com os jockeys, né? Agora, ao longo da sua criação, fala os grandes nomes que vocês tiveram. Assim, a nossa criação, o Aras tem 63 anos, com meu avô, mas ele só criava cavalos de cancha reta. E há fazem 10 anos que a gente comprou o Aras em Tijucas do Sul, que foi ali que a gente saiu da nossa casa, foi para Tijucas, onde a gente tinha 10 éguas, menos até, e foi para lá. Daí de 10 a gente foi para 20, para 15, 20, aí foi crescendo. Hoje a gente está ali com 50 éguas. Nesses 10 anos que a gente melhorou o Aras, que a gente é um Aras antigo, mas com uma criação nova ainda, né? Aí nessa nova parte teve a Oriana do Iguaçu, Olinda, Onça do Iguaçu, o Jeca, que foi um dos primeiros animais que a gente teve, que esse na verdade não foi criado, foi comprado, é do Iguaçu. E agora o Obataie, né? Sequentemente o Obataie. E essa temporada, essa geração passada foi uma geração maravilhosa, onde a gente ganhou, exportamos um cavalo recente agora para a Ásia, o Star do Iguaçu. Special do Iguaçu agora vinha de 3 Grupo 1 a fio. E aí agora tá sendo uns anos maravilhosos pra gente. Não dá nem pra gente falar de resultados. Neymar, 63 anos de história. Terceira geração no Aras, isso é bonito de ver. Isso é muito bacana. Até que ponto a genética influencia no manejo? Eu acho que influencia bastante. A gente, como eu disse, a gente já não tem mais cavalos no mundo com uma pressão de seleção natural, né? Nós influenciamos a genética dos animais, buscando animais mais robustos, maiores, né, para corrida. Tem todo um perfil aqui que foi construído para esse animal.
E essa genética, por pressão humana mesmo de seleção, trouxe com ela também muitas características, né, benéficas ou maléficas, né, boas ou ruins, na fisiologia do animal, né? Então, conjuntamente, eu falo que a genética ela ocupa um espaço, e a hora que você começa a colocar muita beleza, você aperta a resistência, né? Aí você pega o vira-lata de rua, ele é extremamente resistente, né? Então, quando a gente vai selecionando raças cada vez mais, e às vezes tem a consanguinidade, precisa ser discutida também lá atrás, né? Mas você tem raças cada vez mais finas, né? Selecionadas por um determinado valor de corrida, você vai perdendo muitas vezes uma característica de resistência, rusticidade, né, de fortaleza de casco. A gente, no quarto de milha, a gente tem problemas sérios às vezes com constituição de casco. O casco veio sendo trazido cada vez menor, né, porque tem mais força realmente para a corrida, mas isso traz problemas justamente para esse animal. Então a gente influencia isso. E o manejo veio para consertar isso. Então a gente cria, eu falo que os humanos eles criam problemas para depois solucioná-los, né? Então a gente muitas vezes cria um problema e por sorte tem emprego para todo mundo, tem emprego veterinário para lá e consertar o que a gente vem selecionando. E daí o manejo que vai ser esse manejo cuidadoso desde o início, pensando no bom aprumo, no bom casco, né, no bom ferrageamento, né, numa boa condição. Quando a gente fala boa condição de pelo, não é só para ele ficar bonito. A boa condição de pelo mostra para a gente uma fisiologia interna, uma saúde corpórea bastante importante, né? Então o animal está saudável depois por um bom desempenho. A genética anda junto com este manejo que a gente tem que desempenhar para trazer o melhor dela, para colocar a flor o melhor dela. Hoje está em voga os marcadores moleculares. O pessoal já está cruzando fazendo determinados acasalamentos a uma fibra mais longa, maior resistência, maior coração, maior caixa torácica, mas de novo a gente esbarra. Se não tiver um meio ambiente, se não tiver um manejo adequado, isso aí se esvai. Se esvai completamente, porque a gente sabe dos históricos que tem do animal que era o abandonado ali, vira o campeão, e do criado como campeão e não chegou lá. Então é exatamente isso. Mumu, né? No salto. Mumu no salto. Uma história fantástica. Tem vários exemplos disso, né? E você vê, no adestramento tem um exemplo que eu acho bastante bom, que a gente está falando de comportamento, né? O João Oliva, hoje o melhor equitador brasileiro, com melhores resultados aí no adestramento, ele montou um cavalo escorial, né? E chegou onde chegou, porque sabia lidar com o animal, porque ficou amigo do cavalo, porque passava às vezes meia hora por dia dentro da baia com o cavalo, brincando com ele, alimentando, dando uma cenoura, e às vezes ele saía da baia, o cavalo acompanhava ele. Esta amizade criou uma confluência com ótimos resultados. O cavalo já tinha sido montado por vários outros e tinha um comportamento muito quente, né? Às vezes muito sanguíneo, e não tinha conseguido ainda o resultado que ele conseguiu. Então, é isso, essa junção homem-animal precisa respeitar o limite de cada um. E foi o que você falou, gente, geneticamente, inclusive foi meu trabalho de mestrado, foi pesquisa de tipo de fibra muscular no cavalo, porque tem os cavalos de fibra longa, fibra curta, né, aquelas que são de corrida rápida, corrida lenta. Isso tudo a gente consegue determinar hoje, né? Mas são determinações e são probabilidades que a gente vai criando, né? Com isso eu consigo falar este ganha, este perde, não. Aí depende muito de tudo que está à volta, como a gente está falando, do bom manejo desses animais, da boa alimentação, do bom tratamento, né, da utilização de produtos confiáveis, né, de uma boa prevenção de doenças para ter o resultado. O João, que é um craque no adestramento, que é filho da Hortência Marcari, uma das maiores esportistas da nossa história no basquete, e também do Zé Vitor Oliva. Exato. Agora fala um pouquinho, Pelanda, quais provas que vocês ainda não ganharam? Essa aqui tá engasgada, essa aqui a gente quer, é o nosso objetivo. Tem no Rio de Janeiro, a gente tem o Major Skov, a gente foi 2 anos a fio segundo, 3, esse é um páreo que, como a gente era um aras que foi muito de velocidade, da cancha reta, é um páreo que todo velocista sonha em ganhar. E esse é um páreo ainda que a gente tá engasgado ali. Esse ano passado foi um ano maravilhoso pra gente, a gente veio do Porto Futuro, ganhamos o Grande Prêmio Brasil, ganhamos o Porto Futuro num final de semana, outro final de semana a gente ganhou o Grande Prêmio Brasil. A gente ganhou em 400 metros e na outra semana em 2 em 400. As duas principais provas do Brasil. E tudo com cavalo. Daí no outro ano a gente já ganhou Latino-Americano, que era um sonho, Pellegrini, que foi uma experiência maravilhosa pra gente ir na Argentina. Ganhar o Carlos Pellegrini foi excepcional, muito recente. E tem uma outra prova, o Grande Prêmio de São Paulo, né, que é um sonho nosso também, que a gente já vem de algumas colocações ali, não corremos tantas vezes, mas
já tivemos o sabor da vitória nas mãos e tiraram o doce da nossa boca bem na hora da gente comer. Ainda tiraram. bem que tem resultados desejados ainda, porque senão ele ia fazer outra coisa da vida. Se tivesse ganho tudo, ia desistir. Exatamente, sempre tem, a gente sempre sonha, né? E eu acho que a nossa vida, não só como do cavalo, como tudo, é movida de sonho, né? Exato. A gente sonha em ganhar várias coisas e o cavalo está sempre no meio, né? A gente brinca, é o nosso válvula de escape no nosso trabalho, né? A gente vai lá e isso daqui o que tira a gente, passa o final de semana, a gente conhece várias pessoas com o cavalo, é um esporte que nos traz amizade. Nós mesmos com o Pardini já começou no quarto de milha, que o cavalo nos trouxe amizade, o próprio Bruno, a gente fala Bruno da Vetinho, Bruno Ribeiro, que foi um amigo que o cavalo nos trouxe, que além da gente ser cliente, é um grande amigo nosso. Então, Não, mas vocês são muito ajeitados, é a família inteira. E eles vão torcer, leva todo mundo. Participam. Isso é muito bacana. Agora, Neymar, um comportamento do cavalo hoje em dia que ele é mal interpretado. O pessoal fala, esse cavalo é assim, mas na verdade é da natureza dele, mas ainda hoje é mal interpretado. Acho que tem muita coisa que dá para puxar nesse fio da meada aí, né? A gente falando aqui de corrida e tal, quando eu estava na faculdade de medicina veterinária, o sonho de qualquer veterinário era trabalhar no Jockey, né? Porque o Jockey de São Paulo sempre foi um grande centro ali, né? De grandes veterinários e tal. E eu lembro do primeiro estágio que eu fui fazer no Jockey, eu fiquei assustado com o treinador. Quando os potros chegaram para ele selecionar, todos em baia já, ele chegava na porta da baia e gritava se o potro não se jogasse na parede, ele não queria, porque o potro era muito... Não era um gato. Não era um gato, tinha que ser um gato. Isso mudou, né? Mudou completamente. Então a gente hoje respeita muito mais e tem animais que são dóceis, né? Não parecem tão arredios assim e depois se desempenham muito bem na pista, né? E uma coisa que, trazendo para a atualidade, acho que tem sido mal compreendido é o sono dos cavalos, né? Esse é um tema que vem sendo discutido na comunidade internacional. Tem colegas aqui na própria Universidade de São Paulo que estão realizando trabalhos que são primários no mundo afora da ciência. Não se sabia exatamente como o cavalo descansava. Eu aprendi na faculdade que o cavalo não deitava para dormir, não precisava, ele descansa em pé. É verdade que ele descansa, mas ele não dorme em pé. O cavalo, por ser um predador na natureza, ele sempre está em estado de vigília, de fuga. Mas o cavalo, diferente da gente, que a gente precisa às vezes de 6, 8 horas de sono REM, que a gente chama aqui, né, que é o Rapid Eye Movement, né, que é a hora que se aprofunda mesmo o sono, o cavalo ele precisa de cerca de 30 minutos a cada 24 horas desse sono REM. Ele faz o sono REM. Só que para fazer o sono REM, ele precisa deitar completamente no chão, de lado, que a gente chama de decúbito lateral completamente, ou external, que nem a vaquinha do presépio ali, encostar o focinho no chão. Só assim ele entra em sono REM. Essa informação não detinha. Então, das 24 horas... Meia hora ele precisa fazer isso. O famoso sono profundo. Sono profundo, ele precisa ter. Meia hora. Meia hora, ele precisa ter. Por que a USP começou a estudar isso? A equipe da Raquel, a professora Raquel ali começou atrás disso, porque teve um caso que chegou na USP que a égua claudicava, mancava de uma coisa, examinava, vinha outro, examinava no dia seguinte, não sei do que é, hoje é aqui, hoje dói. Doía várias coisas, né, em situações diferentes, ninguém chegava a uma conclusão, até um dia que se ouviu um barulho, saíram correndo, ela estava convulsionando na baia. E daí pegaram as câmeras. Era uma égua que já estava dias em pé, sem deitar para ter o sono profundo, e de repente ela convulsionou, mimetizou uma convulsão aqui, porque o organismo acaba... Tente você ficar 3, 4 dias sem dormir, né, o que acontece com a cabeça da gente. Então hoje a gente começa a aprender com isso, e a gente está mudando coisas do tipo, nas provas FEI da Federação Equestre Internacional, obrigatoriamente você precisa ter 6 horas de ausência de luminosidade, de som alto. Antigamente a gente ia nas provas, as baias montadas era som a noite inteira, né? A piauzada ouvindo ali música alta, deixava a luz acesa, aconteceu uma coisa que estava fácil olhar. Não, tem que apagar a luz, tem que dar uma ausência de som para ele, tem que deixar o animal repousar, ele precisa disso. São coisas que a gente vem aprendendo com essas pesquisas, com esse estudo, porque a gente não tem certeza do que acontece. E hoje, os grandes atletas humanos usam dessas técnicas, né? O LeBron James, que é o melhor resultado do basquete mundial, se você for pesquisar sobre o sono, ele tem médicos vinculados a auxiliá-lo como é o sono dele, que varia de pessoa para pessoa. E ele diz que ele não dorme continuamente também. O cavalo não dorme continuamente, ele vai descansando, né, intervalos, descansa meia hora, depois fica 4 horas de vigília, depois mais 1 hora, e vai somando o sono REM também. LeBron James entendeu que ele fazia a mesma coisa. Ele gosta de dormir 2, 3 horas, ficar 4 em vigília, 2, 3 horas, 4 em vigília. Tem pesquisa dizendo sobre isso. E daí, para ele dormir,
A ausência de celular por perto, a ausência de qualquer luzinha de TV, qualquer coisa, a ausência de som, ele repousa profundamente, entra em vigília e vai treinar, vai... Hoje está estudando individualmente como é que é o sono em cada um dos atletas de alto desempenho. E para o cavalo a gente precisa compreender isso melhor também. Doutor, falando em sono, o Obataie, a gente nota muito, claro, os craques a gente olha mais, mas a gente tem alguns vídeos deles dormindo na própria Argentina. Quando eu estava na véspera da prova, de manhã a gente foi olhar o cavalo, ele estava deitado na cocheira, parecia que ele estava até sonhando. De tão que assim, ele estava dormindo, a cabeça encostadinha ali, ele estava em sono profundo. Sonhando, que é necessário. E nele a gente notava muito o quanto ele dormia, assim, a parte do descanso dele. Mas eu sou poeta, na verdade, no fundo ele tá falando, eu vou ganhar. Exatamente, o dia tá sonhando com a vitória. E ele era um cavalo, ele sai do treinamento, como ele vai muito cedo pra raia, um dos primeiros, ele era solto, limpado, primeira coisa que ele ia fazer, deitar. Olha só. E aí teve uns dias pré-prova, mas não lembro qual foi, e a gente tirou ele mais tarde, porque alguém ia gravar ele. Já acabou com aquele dia dele lá, já não deitou, durante o dia só foi de tarde, que ele pegou a rotininha dele. Imagina o que você faz no fisiológico desse animal com isso. Só foi e a gente começou a notar isso daqui, daí a gente falou, não, agora você quer ir no horário dele, não vamos tirar ele do descanso dele. Antigamente, nos aras, a gente treinava quem era o guarda noturno para, se você vira um cavalo deitado, vai lá e levanta, porque pode ser cólica. A gente não deixava o cavalo ficar deitado. É verdade. A gente capacitava as pessoas assim. Pelo amor de Deus, tem que respeitar o sono do bicho. Como é que dá um taquicardia quando a gente vê um potrinho deitado ali, você fala, ai meu Deus. Exatamente. E a maioria das pessoas vai lá e levanta ele logo. Mas hoje, não só a medicina veterinária, mas como tanta medicina, a tecnologia veio para nos ajudar também, né? Você pega coração, câmera, as filmagens. Essa semana eu estava conversando com o meu rapaz que trabalha nos postos na parte de tecnologia, e na cocheira a gente tem câmeras em todas as baias. Aí ele chegou pro meu treinador e falou, você não quer que eu pegue uma inteligência artificial e me mostre algum movimento do cavalo que você quer ser avisado na cocheira? Vamos inventar alguma coisa assim? A gente está tentando fazer alguma coisa assim, que ou se ele está rodando demais para mandar um alerta, ou como é que ele está. Porque hoje a tecnologia está ali para nos ajudar. E as câmeras com inteligência artificial hoje, que não custam... Já está lá a câmera, só custa desenvolver. A gente precisa usar dela. A própria, hoje tem... Quando que a gente tinha cardiologista em cavalo? Não tinha. Não tinha nunca. A nutrição, praticamente a nutrição, quanto hoje ela é estudada, fundamental para um cavalo, para um atleta. Eles não são mais qualquer coisa, eles são atletas, eles nascem atleta e eles têm que ter um tratamento do atleta. Não adianta eu pegar um animal que ele foi criado perfeitamente para ser um atleta, tudo, e chegar ali e não dar condição do atleta, dele ser um atleta. Então, e o sono, eu nunca tinha pensado nessa parte do sono. O doutor falou, mas a gente vem observando isso muito do Bataie. Quando ele veio começar a correr, a parte que ele dormia, a gente notava, assim, mas é do craque. E até ele sabe que ele tem que descansar. Exatamente. Doutor, uma pergunta sua para o Pelanda de tudo isso que a gente está discorrendo, 63 anos de criação, um baita criatório vitorioso, e fazendo um paralelo, eles são homens no mundo do posto de combustível e tem excelência lá, e a mesma excelência vem trazendo para a criação de cavalo, e por isso as vitórias. Vai ser um bate-bola de vocês aí. Eu quero uma dica. Eu quero uma dica para quem está iniciando a criação. Como começar? Pois olha, tem que querer com amor. Nunca espere uma vitória, nunca espere, vou começar a criar. O começo é difícil. É muito complicado. Uma pessoa vai lá, compra uma égua, vai dar problema, não dá para desistir. Porque a gente tem 50 éguas, sempre tem uns problemas. O cara que só tem uma, ele vai perder 100% da geração dele. Mas tem que fazer com amor. Tudo que a gente faz com amor e com vontade, eu acho que a gente faz. E o cara que está começando tem que procurar bons profissionais que gostem, principalmente do cavalo, que é ele não sabe comer sozinho, não sabe entrar numa cocheira, preparar a alimentação dele. A gente depende de pessoas 24 horas, segurança, vigia à noite, gente para alimentar eles virada do ano, Natal, Páscoa. Tem que ter alguém no domingo de Páscoa dando a comida para ele, senão ele não vai comer. E isso é fundamental.
Agora, É. vice-versa, ó, uma dúvida para essa sumidade aqui. Ai. Vamos pensar. Hoje, doutor, o que a gente pode fazer, assim, pra a gente melhorar, errar menos? Eu acho que, assim, tem um amigo nosso que fala, ganha mais quem erra menos, né? Para errar menos, o que na parte clínica de um cavalo que a gente tem que tomar mais cuidado para você criar um campeão? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que respeitar os bons médicos veterinários que estão aí no mercado, né? Saber ouvi-los, e eu acho que a prevenção é melhor do que remediar. Depois, tratar um animal com uma doença ortopédica, um campeão de corrida, é sempre mais difícil. Acho que a prevenção é sempre muito bem-vinda, né? E o exame antes, né? O exame pregresso, né? Você ter um histórico daquele animal e desde pequenininho ir cuidando de ir acompanhando, como a gente mesmo disse aqui, com raio-x, com ultrassom, com um bom exame físico, né? A gente pode ir diminuindo a chance do erro, né? Isto é fator primordial. Então, eu acho que de nada adianta, e acho que o amor é fundamental para uma criação, né? Vocês têm altos investimentos para criar um cavalo, né? E não adianta achar que ter um veterinário de rotina clínica ali, assistindo seus animais, seja um custo a mais, né? Aquilo é um custo fundamental, né? Para a manutenção da boa saúde, para a prevenção das doenças, para conseguir ganhar. E tem uma coisa, o dinheiro não faz ganhar corrida. Não Exatamente. importa não importa, você comprou um cavalo de R$1 milhão, você vai perder para um cavalo de 50 mil reais, 10 mil reais. O dinheiro não ganha corrida, o que ganha corrida é o atleta, a coisa bem feita, tudo, é a saúde do animal, Exatamente. tudo isso daí. E tem a odontologia, temos as terapias complementares, a nutrição, realmente todos esses produtos que a própria VetNew nos ajuda também, a suplementação é fundamental. A VetNew tem uma gama de produtos aqui enormes que a gente pode usar com protocolos, né? Desde de jovem, desde pequenininho, desde de potro até o bom desenvolvimento de um cavalo atleta, né? Isso é legal. Uma empresa parceira que nos dá subsídio para isso, a gente consegue, e outra, qualquer produto desse foi incansavelmente pesquisado, estudado, discutido para ser lançado no mercado, né? Isso... E como veterinário pode dizer que a VetNew nos abraça, né? A gente tem muitas empresas que acabam não nos auxiliando no mercado, na oferta do produto, no conhecimento do produto. A VetNew sempre deu muito amparo para o médico veterinário. O Dr. João era um médico veterinário, né, criador desta grande empresa, e sempre respeitaram muito o médico veterinário, e por isso eu acho que é uma empresa parceira que eu tanto gosto. Pegando a vibe do Pelando, nós já estamos rumando para a reta final, né? Falar de cavalo passa muito rápido, é maravilhoso. Luiz Felipe, qual que é a sua primeira memória com o cavalo? Deixa ecoar aí a sua voz equestre. Olha, o cavalo que mais me marca, assim, que me marcou foi o Jeca. Foi um cavalo que, onde a gente era... Ele começou na reta, foi um animal escolhido pelo meu avô, na reta, uma aras estava liquidando. E aí um treinador chegou pra ele, seu Guido, compra esse cavalo vai ser um cavalo bom. Aí meu avô foi lá e comprou o cavalo. E ele começou, a gente domou tudo, e ele começou a correr o Troféu Paranaense, não ganhou, e logo em seguida ele já foi o melhor cavalo que a gente teve. E assim, ele não ganhou o que o Bataille ganhou, não ganhou o que a Oriana ganhou, ele fez segundo no São Paulo, onde a gente estava que a gente estava ganhando e acabou. Tem um cavalo por detrás e matou. Ele fez terceiro no Brasil de ponto de focinho. Foi um cavalo onde a gente saiu das canchas retas e levou a gente a sonhar nos hipódromos. Sonhar em ganhar um Grande Prêmio de São Paulo, um Grande Prêmio Brasil, um latino-americano. E foi um cavalo que nos deixou... eu lembro até hoje o dia que nós estávamos na cocheira, que ele estava pré-escrito, ia correr em São Paulo no sábado. Na quinta-feira ele estava para embarcar, no dia ele trabalhou de manhã, e à noite ele ia embarcar para São Paulo. E aí ele teve uma cólica e infelizmente ele não aguentou. Mas eu lembro até hoje. Eu cheguei na cocheira, quando me falaram que eu estava com cólica, cheguei lá 10 da manhã. Saí de lá 10 da manhã do outro dia. Acompanhei a cirurgia inteira dele, tudo. E ele foi um cavalo que mais me marcou. Porque ele, na verdade, na época ele tinha até um fã. Tinha muita gente que torcia pelo cavalo, por ele. E ele era um cavalo, excepcional. Foi onde levou a gente a sonhar em correr um Pellegrini, sonhar tudo. Ele é um cavalo que eu nunca vou esquecer. E até por sinal, onde é a minha casa hoje, era o nosso Aras. Um pouco pra frente. E ele tá enterrado atrás do meu quarto. Aí quando ele morreu, a gente trouxe, ele tá lá. Todo dia eu olho a árvore e lembro dele lá. Isso é muito legal. Doutor Neymar, desde lá em São Leopoldo, com o vovô,
até os 35 anos de carreira. Teve algum cavalo que o senhor pode lembrar? Ou o que o cavalo te ensinou até aqui? Tem muitos que dá para a gente lembrar. Tem cavalos como, por exemplo, o próprio Nilo VO, que foi um cavalo que veio na barriga de uma égua importada para o José Vitor Oliva. Ele nasceu no Aras. Eu vi esse cavalo nascer, vi ele se desenvolver e vi ele ser equitado pelo Roger, iniciando a sua carreira como equitador, e para as Olimpíadas da China em 2008, que eu estive junto com a equipe lá na China. É muito legal você acompanhar todo o desenvolvimento de um animal como esse, né? E às vezes pro veterinário nem é o mais marcante, que com esse aconteceu tudo bem, mas aqueles que ficam doentes, que a gente vira noites, né, com eles acordado e vê o animal se recuperando, esses marcam sabidamente aqui a história que a gente tem para contar. E a minha vontade é essa, é querer ver esses animais saudáveis justamente para eles terem um bom desempenho, para eles ganharem, deixarem o nosso cliente maior aqui, que é o proprietário, feliz, né? Tem muita história em 35 anos aí e tem muito amor também, porque para mim é uma paixão já longínqua também. Isso é maravilhoso. Ô Luiz Felipe, o cavalo realmente, você falou de história, de amor, de tradição, união familiar, vocês estão sempre juntos. O cavalo, o que ele te trouxe, o que ele te melhorou como ser humano? Pardini, o cavalo pra gente, a gente às vezes se une a família para ver o cavalo correr. A gente pega, tem corrida em Sorocaba, vamos lá, vai. A família, a gente gosta de ir com a família inteira. Tem corrida do Grande Prêmio Brasil, vai toda a família, amigos, tudo atrás do cavalo. E ele trouxe muita sabedoria que a gente tem. Ele nos ensina todo dia a como tratar algumas frustrações, que é o que mais a gente tem na vida. E o cavalo é o que ensina a gente muito. Porque a gente pensa, vou ganhar. Não, hoje não é o teu dia. Você aprende ali na unha, de 10 cavalos numa corrida, ganha um. E o mais fácil é perder, não é ganhar. Uhum. E é isso daí, a gente gosta de estar com a família, muito com o cavalo, porque a gente gosta e gosta do convívio, né? A gente vai pro Aras, tudo, então... Mandar um abraço pro seu tio Marcelo, que ele fala, eu sou seu fã, tá? Exatamente. Ele é uma figura. O tio mesmo é um caso que ele tava com a gente, ele começou a acompanhar o cavalo, agora não larga mais o cavalo, tá lá direto com a gente. Virou um vício. Virou um vício, E é um vício gostoso. Quem nunca foi ao jockey ou alguma prova de hipismo, de qualquer raça, vá, porque não tem como a pessoa não se apaixonar. Você vai numa corrida, olha aqueles animais, coisas mais lindas, você vai numa prova de hipismo, esses tempos a gente foi, eu nunca tinha ido, fui conhecer, pô, é maravilhoso, o ambiente é muito bom, o animal ele traz uma sensação diferente pra gente e não tem uma coisa que você fala, puta, não gostei disso daqui. E os animais são tão bem tratados, eu acho que são mais bem tratados que nós, porque eles têm fisioterapeuta, tem médico veterinário, tem o ferrador, tem o dentista que vai lá olhar eles têm de tudo do bom e do melhor que eles possam nos produzir. Tem a Vetnil que produz aí suplementos para deixar eles com essa saúde que eles têm, para estar lá no dia para fazer o que eles gostam, né? Porque o cavalo de corrida nasceu para correr. Ele só sabe fazer aquilo lá. Se você for andar com ele no campo, você não vai ser uma boa montaria para você. Então eles sabem que eles nasceram para isso aqui. No próprio piquete, quando a gente solta um cavalo, o espírito de competição tá ali. Quando você solta um lote, eles começam a correr e um quer ganhar do outro. Então é uma experiência na vida nossa muito boa. Eu corroboro o que ele disse, só que eu faço um alerta a você que está acompanhando. Uma vez que você entrou no meio do cavalo, você não sai mais, então se prepare. Não sai mais, vira um vício, é apaixonante, eu diria. Neymar, muito obrigado, é sempre muito bom interagir contigo, aprender, você é uma sumidade, um cara super carinhoso conosco e que sobretudo conhece, entende e ama também. Deixe suas redes sociais aí para o pessoal entrar em contato também, falar contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, e a Vetnil pelo convite. É sempre um prazer falar do cavalo, é sempre gostoso. Eu devo a minha vida ao cavalo, né? Para tudo que aconteceu de melhor na minha vida, foi junto a eles, foi aprendendo com eles também. E para quem quiser me seguir, @Neymar_Roncat no Instagram. Eu não sou de postar muitas coisas, sou da velha guarda, né? Mas hoje a gente está por ali. E para entrar em contato comigo, neymarroncat@gmail.com. É um contato fácil aí. Fico à disposição. E aproveitar, o que você espera do mercado do cavalo agora nos próximos anos?
Eu acho que a tendência é melhorar, né? A gente tem tido o cavalo cada vez mais dentro de um mercado pet aí, né? As pessoas, você veja que na pandemia a gente houve um crescimento do mercado de cavalos, porque as pessoas se isolaram aí nas suas fazendas, nos seus áreas no interior e acabaram adquirindo cavalos para ter aqui como uma válvula de escape de um estresse da vida moderna, um estresse de uma pandemia acontecendo. Então, assim, a gente tem um crescimento no Brasil, vamos falar de mercado brasileiro enorme, né? Cada vez mais a implantação de bons hospitais veterinários, de boas faculdades, equipes muito boas veterinárias, o esporte se desenvolvendo, né? A gente tem resultados fabulosos, como o nosso querido aqui, que hoje está conosco ganhando prova lá fora, e a gente tem resultados no hipismo, no salto, expressivos, né? Lá fora também. Então, o mundo tem olhado para a criação brasileira, e a tendência do mercado é de crescimento e cada vez mais, né, um mercado mais sedimentado. Eu sou um otimista e acho que a tendência é melhorar. Muito bom. Luiz Felipe Pelanda, Obrigado, obrigado, cara. Sempre muito bom falar sobre aquilo que a gente ama. Você, seu pai, toda a família, vocês têm uma estrela diferente. Espero que os amigos conseguiram também pescar alguma coisa. Não sei se ele contou tudo. Meu amigo, as redes sociais do Aras, e muito obrigado. As redes sociais do Aras Rio Iguaçu, né? @Rio Iguaçu com 2 S. E agradecer a VetNew, ao Marcelo, pela esse bate-papo muito agradável que a gente teve, muito gostoso. Sigam o cavalo, né? Porque o Jockey Clube de São Paulo, se Deus quiser, melhorando, é um esporte maravilhoso. A gente, como o doutor falou, o mercado, a gente também é muito otimista com o cavalo. O meu pai fala, se tudo que eu tenho, os postos que eu tenho, é devido ao cavalo. Por quê? Eu trabalho mais para o teu cavalo. Eu tenho que trabalhar mais para mim conseguir sustentar os cavalos. Então, a gente fala que a gente deve também ao cavalo por causa disso, que ele fala, não, se eu quero ter mais cavalo, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter mais alguma coisa para me ajudar a sustentar isso. Então, a gente também pensa dessa mesma forma, que a gente deve muito a ele, porque se não fosse ele, a gente não ia ter um hobby para trabalhar mais, para tentar sustentar tudo isso, né? Muito bom. E se você gostou, curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais, @VozEquestre no Instagram. Estamos no YouTube, no canal oficial da VetNew Equinos e todas as plataformas de áudio. Dê o seu recadinho lá, fale o assunto que você quer que a gente aborde, os convidados também. Voz Equestre, o relincho que conecta.